Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui ao Pode Ler. Eu sou a Clébia Alves e nós vamos trazer aqui muito assunto importante hoje neste Pode Ler. Nós estamos no sábado de Aleluia e o que mais poderíamos falar senão sobre a importância da Páscoa, a verdade sobre a Páscoa, porque se ouve falar muito sobre a Páscoa agora nesse período, Sexta-feira Santa, sábado de Aleluia, domingo da Paixão de Cristo, mas você já parou para pesquisar sobre esse assunto? Você sabe qual é o significado, qual é a importância da Páscoa? Qual é a relação do mercado do chocolate, do ovo de Páscoa com a Páscoa cristã? Esse é o assunto que nós vamos abordar no Pode Ler de hoje. E para falar comigo sobre esse assunto, nós temos uma convidada especial, uma grande amiga que tem muito conhecimento sobre a cultura judaica, a cultura de Israel. E, gente, ela aceitou o nosso convite. Conheçam aqui uma grande amiga, a Sara. Sara, muito bem-vinda ao Pode Ler. Shalom, olá a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E é isso, a gente vai trazer a origem da Páscoa. Muita gente ouve Aleluia, Hosana e nem tem noção que são palavras em hebraico. A Páscoa tem origem com o povo hebreu. E vai ser um prazer compartilhar. Muito obrigada pelo convite. O prazer é meu. E me fala primeiro um pouco sobre você, Sara. Você é brasileira? É israelita? Eu sei que você tem toda uma experiência sobre a cultura de Israel. De onde que vem essa experiência? Conte um pouquinho para quem está nos assistindo. Bom, o canal que hoje existe, chamado Canal Cultura Israel, que está em todas as redes sociais, ele surgiu mais com o intuito de compartilhar a cultura dos tempos bíblicos, a cultura do povo hebreu com os brasileiros. Eu, quando fui para Israel, eu fui com a minha família, meus pais foram com uma missão de missionários para pregar em Israel. Eu fui com meu irmão, minha mãe e meu pai. E chegando lá, não conhecíamos nada da cultura. Então, eu caí de paraquedas. O que eu tinha, assim, eu era criança, claro, eu tinha entre 10 a 11 anos, quase uma pré-adolescente, né? Então, a noção que eu tinha de Israel era deserto e bomba. É o que eu tinha de Israel. E quando você vai conhecendo a cultura, vai conhecendo o dia a dia do povo de Israel, Israel atual, não Israel da Bíblia, o Israel atual, você vê que muita coisa dos tempos bíblicos, no povo e na cultura, parece que não mudou. Então, o meu conhecimento, a minha aproximação com o Israel, com o hebraico, vem desde essa época. E lá terminei todos os meus estudos e depois de muito tempo, claro, muita gente pedia aula de hebraico, ensina, sempre me dediquei, gosto de ensinar e desde que começou a pandemia eu comecei o canal. E aí muita gente vem se interessando, tem cursos, tem aula de hebraico e curiosidades. Muito bom. Então você morava no Brasil e aí você foi morar em Israel e passou quanto tempo lá, mais ou menos? Mais de 5 anos? Não, foram quase 9 anos. Né? Depois eles foram transferidos para a Grécia. E a gente só passando em lugar que o idioma é bem fácil. Desafiador. O idioma fácil. Falar em idioma, então você fala hebraico? Sim, falo hebraico. Eu tive que aprender porque eu lembro que quando a gente tinha recém-chegado em Israel, ninguém sabia se comunicar, né? Meu pai tinha um entendimento melhor ali do idioma, do hebraico, porque ele já lia, já sabia algumas coisas, mas ele deu o conselho, ele falou assim, olha, ou vocês são crianças, falou para mim e para o meu irmão, vocês são crianças, ou vocês aprendem esse idioma e se comunicam, vocês vão esquecer o português, porque vocês vão esquecer e vão ficar burro. Vocês não vão falar com ninguém. Não vai falar idioma nenhum. Não vai falar nada. Aí foi um incentivo para aprender.
mas querendo ou não, criança, na verdade. Criança pega rápido, vai para a escola e aí tem que aprender mesmo. E eu cheguei já a quase uma fase adulta em Israel, né? Hoje eu sempre retorno a Israel, mas não moro no país. Muito bom. Então, hoje você ensina sobre o idioma ou só sobre a cultura? Você dois. Tem um canal que você fala muito sobre a cultura de Israel, né? E sobre o idioma também, você dá aula. Sim, a pessoa que quer aprender o alfabeto, quer aprender a ler as letrinhas. Ó, tem uma Bíblia em hebraico aqui aberta. Quem quiser vai conseguir. Não é difícil, tudo se aprende. E também temos essa opção da pessoa aprender hebraico e também a cultura. Muito bom. Você já viu que a nossa convidada tem muita coisa para agregar aí na sua vida. E, gente, no finalzinho, nós vamos fazer aqui a leitura de um texto em hebraico. Topa, Sara? Topo, vamos! Então, quem ficar aí até o final já vai participar conosco dessa leitura de um texto muito importante que eu vou projetar aí no final. E essa leitura não vai ser em português, gente, vai ser em hebraico, tá bom? Então, já aguarda. Agora, falando sobre o tema da nossa live de hoje, que é a Páscoa, nós estamos no momento daquela loucura. Todo mundo está correndo para comprar o ovo de Páscoa, para presentear a família. E eu fico pensando, qual é a relação que existe entre o coelho, que aliás é um mamífero, o coelho não bota ovo, é importante dizer, então o coelho não bota ovo, mas assim, qual a relação do coelho com o ovo de Páscoa e a Páscoa cristã, a Páscoa judaica, que vem dessa cultura de Israel e que vem de uma base bíblica? Aliás, você trouxe a Bíblia aí, que eu, gente, não estou conseguindo entender nada, porque a Bíblia é toda em hebraica, mas a Sara lê tranquilamente. Então, o que você entende, Sara, sobre isso? Qual é essa relação? Será que existe essa relação ou não? Bom, nós temos que entender que a Páscoa, ela tem origem aqui na Bíblia, né? No Êxodo, na vida do povo hebreu. E, claro, hoje em dia tem coelhinho de Páscoa, tem ovos, eles até fazem uma separação entre Páscoa cristã e Páscoa judaica, mas a Páscoa ela é uma só. E a Páscoa, ela marca o início de uma nova vida para o povo de Israel. Então, ela tem esse início. O povo estava, você que é cristão, você já conhece a história, ou talvez já ouviu, o povo estava debaixo de escravidão, o povo de Israel, na terra do Egito, e Deus envia um libertador, né? Não vamos aqui destrinchar a história de Moisés e todas as pragas, mas ele é enviado. E a noite de Páscoa, ela surge com uma ordem de Deus. Ela fala assim, olha, vai passar um anjo da morte e ele vai matar os primogênitos, tanto animais como pessoas, que onde a casa não estiver marcada com o sangue de um cordeiro. Então ali começa a Páscoa. Nessa obediência começou a Pesach. Pesach em hebraico é pular, passar. Então o anjo ele passava, ele pulava as casas que não tinham, que tinham a proteção, aliás. Então se a casa tinha proteção, ele não atingia aquela casa. E a noite de Páscoa, ela acontece hoje em dia em Israel até os dias de hoje, né? Muita coisa é cultural, mas o princípio é bíblico. Então nós temos, em vez de chocolates, nós temos ervas amargas. Em vez de, né, coelhinho, nós temos ali pão sem fermento. Então a ceia de Páscoa em Israel, e a que surge ali na terra do Egito, ela carrega muito significado. Tem o vinho, tem o cálice. A última ceia de Jesus com os seus discípulos, quando ele entra na cidade de Jerusalém, a ceia nada mais é que uma ceia de Páscoa. E ali nós vemos elementos que estavam presentes na cultura do povo, pão sem fermento e o fruto da videira, né, o vinho, presente ali. E Jesus
traz ali a eles um simbolismo até novo para eles. E então é assim, a Páscoa, se a gente puder falar mais, a gente vai falando mais, você vai me guiando, Kleber, porque aqui tem muito assunto, sabe? Tem muito assunto. Então, você vê que a Páscoa, ela tem relação com o tema morte. Sim. Neste primeiro momento, quando aconteceu pela primeira vez lá em Israel, no Egito, era a morte do cordeiro, porque eles precisavam sacrificar um cordeiro e aí marcar as ombreiras da porta com o sangue do cordeiro. E aquela casa marcada, ela era considerada protegida por Deus, para que ali não entrasse nenhum espírito de morte, e nenhum espírito de destruição. Então, ela significava, ao mesmo tempo, morte, mas também vida. Porque quem estava dentro da casa estava com a vida protegida. E depois, como você falou, você traz a memória da ceia, que aí, muito, já o Novo Testamento, né, a gente vê... Milhares de anos depois. Milhares de anos depois, essa mesma celebração ser realizada por Jesus com seus discípulos, onde ele também fala da morte, só que dessa vez a morte dele. E aí existe uma analogia, que é uma analogia até bíblica, que fala que Jesus, ele veio para ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, essa ideia de cordeiro remete à Páscoa original, não é isso? É por isso que quando nós olhamos para a cultura do povo de Israel, a gente consegue entender melhor até as escrituras bíblicas. Se nós pensarmos aqui, você falou sobre o cordeiro de Páscoa, né? O cordeiro de Páscoa, ele era sacrificado aonde? Depois que o templo de Jerusalém foi construído, o primeiro, né, o Salomão, e o segundo templo, existia a ordenança de que o cordeiro era sacrificado em Jerusalém. E Jesus, representando esse cordeiro, ele foi morto aonde? Em Jerusalém. E o cordeiro só era morto pelas mãos de quem? Dos sacerdotes. Ele foi entregue aos sacerdotes. E então tudo que nós vemos na terra do Egito, onde começou a Páscoa, era uma sombra do que viria. Então Jesus, ele veio realmente confirmar, veio desvendar esse mistério, né, que essa Páscoa, e tudo se encaixa, Clébia, tudo se encaixa, porque Jesus, quando ele entra na cidade de Jerusalém, o povo gritava, clamava. Posso entrar nesse assunto? Claro! Eu acho assim, tem tanto significado, tem tanta coisa legal que as pessoas podem absorver aqui, mas a Bíblia já menciona que era o início da Páscoa. Tem frases ali que aparece a festa dos pães ázimos, que nada mais é pães sem fermento. Na época do Egito, o povo recebeu a ordem para não colocar fermento e comer pão sem fermento, porque tinha que esperar a massa levedar. Então, eles não tinham tempo. Assim que Deus fizesse o milagre daquela proteção, as pessoas tinham que estar com o cajado na mão e prontas para partir. Então, não era para perder tempo. E o fermento também, ele representa uma aparência, né? Uma hipocrisia. Uma hipocrisia. Então, você tinha que estar diante de Deus como você era. Então, essa festa acontece até hoje em Israel. As casas são limpas 100%, assim, de uma forma que nunca é limpo. Na época de Páscoa, as mulheres limpam a casa que parece que está nova, para retirar todo o fermento. E aí a gente já vê mais da tradição, da cultura, mas tem origem bíblica. Então eles tiram o fermento de casa. Retirar a impureza também, Isso, né? Retirar a impureza. Então Jesus entra na cidade de Jerusalém nessa época, montado, eles trazem um jumentinho, né? Uhum. Ele entra cumprindo a profecia do profeta que disse que ele viria humildemente em um jumento. Ele entra e é proclamado ali, as pessoas
dizem Hosana, Hosana, que é uma palavra em hebraico, né? Então, e qual o significado? Hosana vem dos Salmos 118, versículo 25, que o povo dizia salve-nos, salve-nos. Aí eles dizem Oshana, né? Oshana leben David, Baruch haba beshem Adonai, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. Então eles entoavam salmos. Oshana seria já em aramaico. Agora, em hebraico é Oshianá. Oshianá, que seria salve-nos. O hebraico e o aramaico é bem semelhante e os dois idiomas estavam presentes naquela época. E o povo clama, muitos estavam esperando uma salvação do Império Romano. É aí que os olhos de muitas pessoas estavam fechados, a gente entende. Porque eles clamavam por salvação, mas, querendo ou não, eles queriam alguns, né? Porque mais tarde os mesmos gritavam, crucifique, né? Crucifique. Então, eles esperavam uma salvação do Império Romano, a maioria das pessoas. E a morte de Jesus, como você bem falou, marca realmente o renascimento, né, do povo, de todo o povo, porque através da sua morte, do seu sacrifício, nós temos hoje o quê? Salvação eterna. Infelizmente, muitos do povo de Israel esperavam o quê? Uma libertação física, igual Moisés. Moisés, na época de Páscoa, foi levantado como libertador da terra do Egito, ser liberto de chibatada, liberto de escravidão, uma libertação só física. E Jesus veio para trazer uma libertação superior a isso, muito superior, que atingiria a nós que estamos aqui hoje falando desse assunto. Por isso que nós falamos, até hoje, na verdade, nós comemoramos a Páscoa. Porque se na verdade a Páscoa não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com coelhinho de Páscoa. A Páscoa tem relação com a morte. Mas por que então comemorar a morte? Porque você já viu alguém da sua família faleceu e aí você vai comemorar a morte dela? Normalmente a gente não quer um assunto triste, a gente não quer comemorar a morte, né? Sabemos que todos vamos morrer, mas esse é um assunto que a maioria evita tocar no assunto. Tanto quem já morreu, como nós, seres vivos, que morreremos um dia. Mas Jesus nos ensina a comemorar a morte, por quê? A morte dele, na verdade, simboliza a vitória. Sim. Simboliza a vitória para nós. Porque foi através da morte do cordeiro daquela época, lá no Egito, que protegia as casas, que marcou o renascimento de um povo, que deixou de ser o povo do Egito, passou a ser o povo de Israel. E também após a morte do Senhor Jesus, você vê que a partir dali passou a haver também vida eterna. Então, todos nós temos dentro de nós uma vida eterna. Só que essa vida eterna, ela precisa ser acessada. E quem tem essa chave, quem nos concede essa chave de acesso à eternidade é a ressurreição de Cristo. Então, na verdade, a gente comemora a morte e ressurreição. Porque hoje a gente fala, Cristo vive. E porque Ele vive, nós temos acesso a essa vida eterna também através do sacrifício dele. E isso tem muita relação com o que ele nos ensinou durante a passagem dele aqui na Terra, o que o Senhor Jesus nos ensinou. Que nós precisávamos perdoar. Porque o perdão é essa chave de acesso à eternidade. Quando ele foi sacrificado, ele fez isso para remissão dos nossos pecados, porque ele não era pecador. Na verdade, ele era perfeito, filho de Deus, nascido do Espírito Santo. Mas ele morreu para perdoar os nossos pecados. Então, a maior mensagem que o Senhor Jesus deixou para nós foi a mensagem do perdão. E ele deixou isso não só nos ensinamentos, nas palavras, mas no exemplo. Ele foi lá e morreu por nós, para
que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. E para isso só basta uma coisa, arrependimento, né? Basta arrependimento. E de tudo que existe na Bíblia, e aí você trouxe até uma Bíblia que está em hebraico, de tudo que existe na Bíblia, de mensagens de Jesus Cristo, uma mensagem assim que é conhecida, acho que por toda a humanidade, que ela é a mensagem do perdão que está na oração do Pai Nosso. Né? A oração do Pai Nosso, ela ensina duas importantes lições, no meu ponto de vista. Uma é essa mensagem do perdão. E a outra é a mensagem de que todos nós podemos ser filhos de Deus. A partir do momento em que a gente reconhece esse sacrifício do Senhor Jesus e segue o exemplo dele, né? Segue os passos dele. Porque, tanto que antes a gente falava, Jesus ele era unigênito, ele era único filho de Deus. E a partir da morte dele, ele passou a ser primogênito. E porque outros filhos nasceram, e aí vem a ideia de renascimento, a partir do sacrifício dele. Outros filhos podem nascer. Qualquer um de nós podemos ser filhos de Deus, seguindo, né? Aceitando esse sacrifício, aceitando seguir os passos do Senhor Jesus. Então, tanto é tão interessante assim que a primeira palavra que ele fala na oração é Pai Nosso, não é mais Pai dele apenas, né? É Pai Nosso. Então, nós também passamos a ser filhos de Deus através desse sacrifício. E aí, a partir daí, você tem acesso a uma vida eterna, assim como Jesus também vive e ele é eterno, né? Ele vive na glória eterna. Então, essa mensagem do Pai Nosso, talvez você que está em casa tenha sempre feito uma oração sem essa meditação, sem esse entendimento. Ou talvez você toda vez chega o ano e o período de abril e você vai lá e compra o ovo de Páscoa e você nem sequer parou para pensar sobre esse significado. Qual é a verdade sobre a Páscoa? A gente está trazendo aqui a verdade sobre a Páscoa para você, tá bom? E não estamos dizendo que você não pode comer ovo de Páscoa. Lembrando que a gente não é contra chocolate, não. Isso, já vamos dizer. Inclusive, gente, eu sou muito fã de chocolate. Inclusive, eu compro o ovo da Páscoa, eu compro chocolate, porque eu amo chocolate. Mas a gente tá falando aqui de uma linha de entendimento. É preciso entender. É preciso entender, né? E saber qual a origem e qual a importância da Páscoa cristã. Estamos fazendo aqui a origem da Páscoa cristã. E, Sara, uma coisa que eu acho que talvez seja interessante, até porque, gente, tem que aproveitar a nossa convidada que, assim, fala belíssimamente o hebraico. Então, se nós projetarmos aqui a oração do Pai Nosso, poderíamos fazer a leitura em hebraico? Nós não, você, né? Você vai falar também, né? Eu vou só acompanhar. Não tenho essa habilidade ainda, mas quero aprender. Dá pra repetir algumas coisas, não tem bom, problema não. Tá bom. Eu posso ler? Pode. Como você quer que eu faça? Eu falo em português e depois em hebraico e depois... talvez eu possa falar o português e você em hebraico, o que você acha? Pode ser. Bom, vamos fazer então assim. Vamos projetar na tela para quem tá em casa ali o Pai Nosso. Então, eu falo a primeira frase em português e você fala em hebraico. Tá. Podemos? Podemos. Ali. Pai Nosso que estais no céu. Em hebraico, Avinu Shebashamayim. Bem mais rápido, né? Muito mais rápido. Avinu é nosso pai. Avinu. Muito interessante, já vai aprendendo aí, você que está nos assistindo. Santificado seja o teu nome. Itkadesh Shimcha. Seja feita a tua vontade. Tavo Malchutcha. Assim na terra como no céu. Yase Retzoncha. Um detalhe, aqui primeiro fala venha ao teu reino e seja feita a tua vontade.
Aí você disse, assim na terra como no céu? Foi. Aí ele diz, Kmo ba shamaim ken ba'aretz. Shamaim é os céus. Aretz é terra. Entendi. E céu? Shamaim. Shamaim. Legal, tá vendo? Já tô reproduzindo aqui o hebraico. Ele fala no Pai Nosso português. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Et lechem chukenu ten lanu hayom. Hoje, hayom. Hayom, hoje. Eu tô pegando só as palavras, gente. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Uslach lanu et chovotenu, kasher salachnu gam anachnu la chaivenu. Então, aqui fala de slichá, de perdão, como você falou. E um detalhe desse do perdão que você disse, da mensagem principal, porque o sacrifício dele foi para perdoar os nossos pecados, né? Para remissão de pecados. A morte do Cordeiro era para isso. Até hoje, o sangue tem essa representação de cobrir a gente. Se o sangue de um animal já cobria, imagine o precioso sangue de Cristo. E ele, até no último momento, enquanto cuspiam nele, enquanto batiam nele, ele falava o quê? Perdoa. Perdoa. Então, em nenhum momento ele deixou aquela mágoa, né? Porque ele estava em carne ali, ele estava sentindo aquela mágoa que poderia traição, vir, né? Aquela traição, né? Do que Judas fez, enfim. Ele não permitiu a todo tempo perdoando, que é o que ele... Se ele ensinou é porque ele fez, né? Sim, sim. E daí ele segue, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ve'al tiv'einu lidei nisayon, ki im chalitzenu min hara. Aqui é interessante que antes de... aí fala, não nos deixe cair, né? Aqui não fala de cair, aqui fala nem leve a gente. Não nos leve à tentação. Não nos leve. Tipo, não fala de cair, mas não nos leve à tentação. Nem me conduza à tentação. Entendi. Esse é o sentido. E aí ele conclui, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ki lecha hamamlacha ve'agvura ve'atiferet leolamei olamim. Amém. É uma palavrinha em hebraico. Amém, que todo mundo conhece, amém, é uma palavrinha em hebraico. Amém. Amém. É a mesma palavra. E amém é uma palavra que tem origem, ela tem seus derivados. 2 derivados da palavra amém é a palavra emuná, que significa fé, e a palavra emun, que significa confiança. Então, todo mundo que termina uma oração, ela diz o quê? Amém. Então, você está dizendo que tem confiança, que você tem fé naquilo que você pediu. Então, o hebraico, ele esconde essas riquezas, sabe? E tantas palavras que a gente usa na igreja, e muita gente acha que é do latim, que é do grego, é do hebraico. Hosana, amém. Tem mais palavras que é falado. Aleluia. Aleluia. Aleluia do hebraico também. Então, é questão de conhecer. Quando a gente conhece, a gente vai aprendendo, né? Muito interessante. Bom. Muito bom. E quem quiser aprender mais sobre a cultura hebraica e também aí a fazer a oração do Pai Nosso em hebraico, só seguir a Sara, que ela vai ensinar para vocês. Bom, nós temos aqui, Sara, a proposta de todo encontro, nós fazemos uma indicação de livro que quem está nos assistindo pode ler. E é claro que se nós estamos falando de Páscoa, da verdadeira Páscoa cristã, nós estamos falando da morte e ressurreição de Cristo, nós estamos falando do poder do perdão, do acesso à vida eterna. E nós fizemos aqui a leitura com a compreensão do Pai Nosso.
claro que nós não poderíamos indicar outro livro senão a Bíblia Sagrada. Então, o livro do Pode Ler de hoje é a Bíblia Sagrada. Se você nunca leu, você precisa começar, porque você vai ver um poder transformador na sua vida através da palavra de Deus. Está sendo projetada aí para você verificar uma indicação de uma Bíblia que eu leio bastante e tem até anotações, até para quem está iniciando a leitura vai ajudar, porque Sim. tem muitos comentários que elucidam alguns textos, porque existe a Bíblia completa, ela é o livro mais atual, o livro mais completo que você pode ler. Não importa se ela está trazendo uma história lá de Gênesis, né, de uma coisa que aconteceu há milhares de anos. É aplicável nos dias de hoje, nas nossas relações cotidianas. Então, é um livro super atual e que tem um poder transformador a partir do momento que você se propõe a ler com o entendimento, com a meditação, com o tempo e a dedicação necessária. Então, as anotações de fé também, elas vão te ajudar nessa compreensão, principalmente você vai começar, a partir de agora, a ler a Bíblia, tá bom? Então, já começa lá pela oração do Pai Nosso. E eu gostaria, Sara, de falar aqui para você de um encontro que nós fazemos, que é o encontro presencial do Café com Leitura. Nós fazemos esse encontro uma vez por mês e no próximo mês nós teremos aqui em Campinas o Café com Leitura presencial no dia 10 de maio, às 15 horas. E é claro que todas as nossas convidadas para o podcast recebem um convite especial para participar desse encontro. E também já aproveitamos e eu já entrego um presente que todas as nossas convidadas receberão nesse café, que é um livro que eu tive a oportunidade de escrever, que fala sobre a proteção de crianças e adolescentes. Inclusive, na Bíblia até fala, né, de uma passagem bíblica que Jesus várias vezes falava da importância das crianças, que as crianças têm, o reino do céu já pertence a elas. Tem muitas passagens bíblicas que falam sobre a criança, né? Aliás, Jesus começou já o ministério dele criança, né? Ele, se você lembrar de alguma situação relacionada a isso, você fica à vontade para compartilhar conosco e já vou aproveitar e te presentear aí com muito obrigado. Existem várias passagens bíblicas, né? Também salmos, mas que diz também que o verdadeiro louvor vem da boca dos pequeninos. Uhum. Então eu recebo com muito carinho. Obrigado, eu tenho presente para ela também. E também Jesus, quando ele deixa a idade de criança, né, entre 12 a 13 anos, ele vai e faz o que seria o Bar Mitzvah, que é a passagem de criança para um rapaz. E ali ele surpreende com a sabedoria, ele surpreende os mestres da lei, enfim. E eu trouxe aqui, gente, para a Clébia um Novo Testamento com palavras em hebraico. Eu personalizei aqui o nome dela, Clébia Alves. Uau! E isso tem uma opção, sabe, Clébia, para a pessoa... aqui dentro está o Novo Testamento. O nome que diz aqui judaico não se refere à religião nem nada, e sim à cultura e à tribo de Jesus. Aqui a gente colocou uma cruzinha com a madeira da oliveira para incentivar as pessoas também a lerem, já que é a proposta do podcast, lerem e conhecerem a história de Jesus e ler o Novo Testamento com palavras em hebraico. Tem um dicionário atrás também, para a pessoa não se perder. É uma forma da pessoa conhecer a cultura na qual Jesus vivia. Aqui na introdução também tem o prefácio da edição especial e a dedicatória que eu faço falando sobre a importância de conhecer uma Bíblia que tenha palavras em hebraico. E assim, ó, para você ver que todo mundo consegue ler, ó. Consegue ler esse nome aqui, ó?
Yeshua é o nome de Jesus em hebraico. Sim. Então aqui tem o nome Mateus e aqui tem a pronúncia de como é Mateus em hebraico, Matetiahu. Muito fácil mesmo. Então você consegue aprender palavras no original. E esse aqui é para você. Nossa, muito prestigiada com essa Bíblia. Sem palavras. Gente do céu, amei. E ainda tá personalizada. Isso é meu nome em hebraico? Em hebraico. Acima? No hebraico é da direita para a esquerda. Então aqui o seu nome pra cá. é daqui para cá e aqui, né, o português. Então essa letrinha aqui é essa aqui do seu nome. E como se pronunciaria? É a mesma pronúncia, a gente não muda. Klebia Alves, né? O L do hebraico é um L mais longo. Eu acho que eu vou falar assim a partir de agora. Alves. Alves. O que vocês acham? Eu vou falar Klebia português, Alves hebraico. Ai, que chique! Gente do céu, amei. E tem um versículo aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida em hebraico é até, eu acho que é até mais profundo, porque em hebraico, aqui ó, Ani Atzmi, eu mesmo, ele diz, eu mesmo sou Haderer, Haemet, Ve'achaim, eu mesmo sou o caminho, a verdade e a vida. Então enfatiza, né, que não tem outro. Não tem outro. Está em João 14:6. Muito bom, estou muito feliz com o presente. Eu vejo que lá na sua rede social, no Instagram, você faz bastante vídeo falando sobre a cultura, apresentando a Bíblia. E eu sempre, acho que é um mito por não conhecer, eu sempre pensava, meu Deus, mas deve ser difícil ler. Agora você explicando, eu vi que não. Que na verdade é uma forma de você aprender o idioma e ainda, né, ler a Bíblia, aprender sobre a palavra de Deus. Tem essa Bíblia? Tem outras, Sara? Nós temos no nosso site também uma que é chamada de Tanar, que são todos os livros no original hebraico e também algumas partes em aramaico, só que é uma Bíblia toda em hebraico, então um lado é hebraico, assim, uma página em hebraico e o outro lado português. Entendi. E ela só reúne os livros originais do hebraico, ou seja, o Antigo Testamento, que é assim chamado. E a gente tem esse Novo Testamento. A gente tem buscado divulgar esse diferencial para a pessoa já conhece, às vezes conhece já os evangelhos, já conhece a cultura, a história, mas não conhece a cultura por detrás. É verdade. Né? Às vezes lê uma passagem bíblica e ela... Mas será que tem alguma coisa aqui da cultura? Por que Jesus falou isso? Por que eles se comportavam assim? Por que os religiosos brigaram ou repreenderam Jesus por conta do Shabat, do sábado? Como é a cultura? Então muita coisa não mudou até hoje na cultura do povo. Então isso te ajuda a conhecer um pouco mais. Você mergulha em uma história, né, uma realidade dos tempos daquela época. Nossa, eu vou aprender bastante daqui a pouco, pelo menos meu sobrenome Alves, eu já aprendi. Já aprendi, agora eu vou falar Alves, todo lugar que eu chegar. Gente, e vou ler com certeza. Eu já leio essa que eu projetei aí, e agora uma personalizada. E quem quiser personalizada também pode ter a personalizada. Isso, né? nós temos o site também do Cultura Israel, o site onde a pessoa pode adquirir. É tudo muito fácil, né? Online, ela faz a compra. Tem um atendimento também pelo WhatsApp, caso ela tenha alguma dificuldade, e chega na casa dela. A gente já mandou para muitos países também, porque tem brasileiros fora do Brasil, né? Que quer aprender. Isso, e às vezes quer dar de presente, enfim. E eu acho que dá pra gente colocar, então, o seu Instagram. Eu acho que dá pra gente colocar ali o Instagram da Cultura Israel. Será que dá pra projetar? E aí quem quiser já vai lá e segue para você aprender sobre o idioma e a cultura e já pedir uma Bíblia para você começar a ler, porque a indicação do Pode Ler de hoje é a Bíblia, gente. Então já pega uma Bíblia, ó, top.
Sara, eu queria abrir para você fazer suas considerações finais. Se você quiser deixar alguma mensagem, fique à vontade. Estou muito feliz de tê-la aqui. Eu tenho certeza que todos os nossos seguidores aí do canal aprendeu muito hoje. Aliás, se você na sua família tem pessoas que gosta bastante desse período de Páscoa, já compartilha esse vídeo para essa pessoa, para que ela também aprenda sobre o significado da Páscoa. E se você não segue, já segue o canal para você ser notificado de outros vídeos. Todo sábado às 15 horas nós estamos aqui trazendo conteúdo relevante para o seu crescimento pessoal, profissional e hoje espiritual também, né? Crescimento espiritual também. Então, Sara, com você. Então, pessoal, eu agradeço primeiramente a Clébia, né? E muito obrigado também a quem está aqui por detrás nos bastidores. O Douglas. Toda Rabá em hebraico. Ele. Toda Rabá é muito obrigado. Ah, tá. Toda Rabá é muito obrigado. E é interessante conhecer a cultura, né? Por detrás das histórias bíblicas, porque enriquece e edifica o que você já conhece. Então, vou dar só um exemplo. Por exemplo, a palavra aleluia, que nós usamos em vários idiomas, não só em português. Aleluia está nas Bíblias em vários idiomas e é uma palavra que não foi traduzida. Tal como ela está em hebraico, colocaram ela lá em espanhol, lá em inglês, em português, e todo mundo fala aleluia. E em hebraico, aleluia é nada mais que duas palavras. Halelu, louvem, a Yah. Yah é uma referência ao nome sagrado de Deus. Então, louvem a Deus, é um chamamento. E é interessante que ela não foi traduzida, talvez para manter a expressão mais pura de louvor no idioma original. Então, é muito interessante a pessoa se aproximar, conhecer mais, porque é um idioma que foi usado pelos profetas, foi usado por Jesus, e é um idioma que hoje é o idioma moderno do Estado de Israel, o hebraico. Então, convido a todos a se aprofundar e agradeço o convite para divulgar. Nós que agradecemos. Muito obrigada. E eu quero deixar aí com você que está assistindo até agora, agradecer a sua companhia, por ter ficado conosco, por estar inscrito aqui no canal. E sempre eu trago aqui convidados para falar um pouco sobre a trajetória deles, sobre a experiência, trazer conhecimento, mas eu quero deixar aí um vídeo bem curto, menos de 10 minutos, que vai falar um pouco sobre esse poder da salvação, esse poder que vem da palavra de Deus e que eu tive a oportunidade, a misericórdia de experimentar na minha vida. E é um poder transformador. A Páscoa, a verdadeira Páscoa, a morte e ressurreição de Cristo tem um poder transformador na nossa vida. E eu quero compartilhar um pouco da minha história aqui com você. Então, não encerra agora. Tem um vídeo curtinho falando sobre isso, tá bom? Eu te espero no próximo sábado. Depressão, medo, angústia, ansiedade, aflição e desespero. Este é o resumo do meu passado. Só quem tem depressão sabe a dor que é. Não é frescura. A depressão, ela destrói você de dentro para fora, destrói os seus sonhos. Eu tinha como objetivo estudar, me formar, construir uma vida profissional. De repente, eu não tinha mais disposição para nada. Aquele sonho, ele foi se esvaindo por conta da depressão. Mas a minha depressão não surgiu de uma hora para outra. Eu vivia em um lar em que aconteciam muitas brigas, eu via minha família passando necessidade financeira, havia também traição.
E aquilo mexeu muito comigo. E eu comecei a me isolar. Depois vieram as noites de preocupação com aqueles problemas. E aí a insônia. 1 noite, 2 noites. No desejo até de conseguir um pouco de alegria, eu tive um relacionamento de curto tempo, mas houve traição naquele relacionamento. E ao invés de me ajudar, me deixou ainda mais arrasada, né? A decepção amorosa, em meio a tudo aquilo que eu estava vivendo dentro de casa, só piorou a minha situação. Então eu comecei a pensar que não podia confiar mais em ninguém. Eu chorava constantemente, eu não conseguia compartilhar exatamente qual era a minha dor. Eu passei ainda a ter ver vultos, ouvir vozes, ficar mais nervosa, e tudo aquilo foi se agravando cada vez mais. Eu tinha uma amiga que eu convivia muito constantemente com ela. Eu conseguia perceber que ela, apesar dos problemas que ela vivia, ela tinha alegria, ela era uma pessoa diferente. E aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, eu quero essa alegria. E eu perguntei para ela, qual igreja que você vai? E ela falou, vou na Igreja Universal. Eu reconheci que eu precisava de ajuda, esse foi o primeiro passo. E então eu fui na igreja e naquele dia eu já percebi uma mudança. E ali eu consegui entender que a depressão tinha cura, que a depressão era uma doença da alma. Foi a primeira vez que eu voltei para casa e eu consegui dormir, porque há muito tempo eu já não dormia. Há muito tempo eu não conseguia ter paz, eu tinha só angústia. E para quem não tem paz, sabe do que eu estou falando. E quando você recebe aquela palavra que te liberta, que te dá o caminho, então não tem preço. Numa quarta-feira à noite, eu fui na igreja e eu lembro que eu cheguei até o altar e eu falei para Deus, eis-me aqui. E naquela noite, eu realmente recebi o Espírito Santo e foi inesquecível. Porque eu lembro que o pastor, de cima do altar, falou assim, se nós que somos maus, né, pecadores, humanos, falhos, não daremos boas coisas a nossos filhos, quanto mais Deus não dará. O Espírito dele é quem pede. E foi a melhor noite da minha vida. Porque nada se compara, nada, nenhuma conquista nesse mundo se compara a ter o próprio Deus dentro de você. Ele não é um ser distante que você vai fazer uma oração e vai se sentir bem, um alívio momentâneo, não. Não é só um bem-estar quando você vai na igreja, não. Ele é real e ele pode habitar dentro de você. Aquela tristeza não tinha como habitar dentro de mim se agora havia verdadeira alegria. E quando estava completa, então as demais coisas vieram a ser acrescentadas por ele, porque eu tinha um abençoador dentro de mim. A libertação da minha família, que era o grande problema causador da minha depressão, foi resolvido. A minha família hoje, ela também tem conhecimento da palavra, também é convertida. A minha desilusão amorosa, que eu havia sido traída naquela ocasião, hoje eu sou casada com uma pessoa que também é feliz, é completo. Os problemas financeiros, que eu morava de favor na época que eu cheguei na igreja, hoje eu tenho uma vida transformada. Hoje eu sou advogada, sou escritora, trabalho com
políticas públicas ajudando outras pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, como eu estive um dia. Hoje eu falo com outras pessoas que sofrem de depressão porque eu entendo o que elas estão passando. E você que sofre com depressão, que está passando noites em claro, com insônia, com angústia, depressão tem cura. Procure uma igreja universal mais próxima da sua residência e vá até a igreja, porque eu tenho certeza que assim como esse Deus transformou a minha vida, Ele também vai transformar a sua.